Estamos aqui para entrevistar o Dr. Arlindo para o nosso blog com o assunto DST e métodos anticoncepcionais. Doutor, o que é o DST? Como se adquire e quais os primeiros sinais? DST é doença sexualmente transmissível, né? Que é pelo sexo, normalmente. As DSTs são doenças que geralmente são transmitidas pelo sexo, mas tem umas que normalmente também não são. Então existem aquelas que frequentemente são transmitidas pelo sexo e aquela que obrigatoriamente é transmitida pelo sexo. Então existem algumas doenças, tipo herpes, tipo linfogranulomas, o HPV também, sífilis, são doenças de gonococo, que é gonorreia também, que é de transmissão sexualmente transmitida. Quando a gente fala em HPV também, ela é transmitida pelo sexo, mas não é uma doença venérea propriamente. O HPV é um dos vírus hoje que digamos assim, que é maior causador de câncer de colo de útero na mulher. Então também é transmitido pelo sexo. É por isso que todo paciente, toda mulher que tem sexo, ela precisa fazer uma vez por ano preventivo para proteger o colo do útero dela. Então, essas doenças realmente tem que ter cuidado, porque é normalmente pelo sexo, e aí depende de como essas meninas vão ser orientadas para a sua vida sexual e orientar também a questão de parceiros e outros métodos de forma preventiva. Mais algo. Quais os tipos de DSTs mais frequentes? Para DSTs mais frequentes, por exemplo, o que é... E você mais recebeu como DST? Herpes, gonorreia, o gonococo, né, que também é frequente. Mas a gente não pode esquecer de que a frequência no consultório também é o HPV. O HPV que é o causador número 1 de câncer de colo. Então, sífilis normalmente também pode ocorrer, mas você não dá um diagnóstico muito frequente de sífilis, porque ela tem várias fases. Tem a fase que pode ter e a mulher não perceber, que é ter uma fase assintomática. Mas essas doenças, elas realmente, como HPV, como gonococo, sífilis e herpes, são as mais frequentes que a gente pode se deparar. A gente também não pode esquecer as vulvovaginites também. Uma delas é a tricomona, que também é uma doença sexualmente transmissível. E a tricomoníase também é muito frequente no consultório. São os corrimentos que a mulher geralmente leva mais para o consultório, os corrimentos genitais. E dentro dessa característica do corrimento, você vai analisar se é por gonorreia, se é por tricomoníase e assim por diante. Comente um pouco sobre a AIDS, como pega, qual é o diagnóstico. A AIDS é a doença. Se você perguntar o HIV, porque muita gente é portadora de HIV. Você pode ter o HIV, mas não ter AIDS. AIDS é quando a doença se manifesta, como diarreia, febre, perda de peso, enfim, a manifestação é a doença. Agora, HIV, muita gente tem e às vezes não faz o exame, não sabe se tem HIV positivo. Então ela normalmente se transmite pelo sexo, que é a grande forma de transmissão. É muito frequente também, hoje em dia, o homem e a mulher, a gente considera como população de risco. Todo mundo é população de risco. Antigamente era mais o homem sexual, mas hoje está mostrando que tanto o homem sexual quanto a mulher, existe a mesma chance de contaminação. Mas a forma realmente de maior transmissão ainda é sexual, e também aqueles pacientes que são usuários de drogas, que geralmente tem mais chance de ter
HIV. Ou transfusão sanguínea também é uma forma de transmitir o HIV. Mas hoje, tendo em vista a melhoria do tratamento ou do controle, essas pacientes ou pacientes conseguem sobreviver por muito tempo com HIV positivo. Se uma pessoa descobrir que foi contaminada por um DST, que atitude ela deve tomar? Se uma pessoa Foi contaminada. Veja só, se você acidentalmente, por exemplo, profissional como eu, que lida com cirurgia, muitas vezes tem um acidente, a gente se corta, o ideal é você, naquela paciente, buscar o HIV dela. Se ela é negativa, você passa a ficar um pouco despreocupado. Mas se você, por exemplo, em caso de estupro, também, muitas vezes, né, são meninas que sofrem de estupro, então existe uma série de medidas que devem ser tomadas, porque às vezes você não conhece a pessoa que foi estuprada. Aí cabe uma série de medidas de teste, não naquela época, mas com algumas semanas depois, tratar doenças venéreas ou DST nessa paciente que foi estuprada. Mas na desconfiança, realmente o ideal é você conhecer o parceiro com o qual você vai ter relações. Mas pessoas que usam drogas, ou então, muitas vezes a menina tem relação com o paciente que não sabe nem quem é, ou de forma, porque o sexo hoje está de forma assim, muito exagerada, em termos assim, né? Então fica até difícil dizer como desconfiar de que aquele parceiro teve ou não HIV. Mas nos acidentes com transfusão sanguínea, alguns cortes, em determinado ambiente que você desconfia, levou um corte. Então, às vezes, esses casos a gente precisa ter mais cuidado e depois buscar fazer o teste do HIV. Que tipo de exame periódico uma mulher que teve condiloma genital deve realizar? Aquilo que eu falei, HPV é um vírus que mais causa câncer do colo do útero. Quando a gente fala em condilomatose, a gente está falando da forma clínica de um HPV. Condilomas são as verrugazinhas que aparecem. Então, o controle periódico é justamente em cima do preventivo. Então, se existir uma condilomatose grande, você tem que tratar ela. Você não trata o HPV, a gente não trata o vírus fica no organismo. E trata justamente das lesões que o colo do útero ou na vagina apareçam, que são os condilomas. Então você trata essas lesões, faz o controle com o preventivo, citologia e com colposcopia. A depender da citologia e da colposcopia, se for normal, você faz o controle de 6 em 6 meses ou até anual. Mas se na colposcopia ou na citologia der a lesão no colo do útero, que a gente chama dos NICs, são as neoplasias grau 1, grau 2 e grau 3, então a depender de como esse vírus pegou o colo ou a vagina, o controle pode ser mais rigoroso. Mas normalmente essas verrugas, como você fala em condilomatose, os vírus desses condilomas geralmente são benignos, 6, 11, a manifestação clínica com a verrugazinha, normalmente elas não são potencialmente oncogênicas ou que causam câncer de colo. Mas o controle é citologia e colposcopia também. Cite uma das razões que dificultam a produção de uma vacina eficiente contra a AIDS. Razão? Cite uma das razões que dificultam A produção de uma vacina. Até hoje realmente não existe uma produção de vacina para o HIV, porque geralmente esse vírus ele se controla hoje. Você tem hoje um tratamento com antivirais que controlam o HIV. Uma das razões eu acho que é o controle com os medicamentos propriamente dito. E está provando, quando você descobre o HIV,
esses pacientes têm uma qualidade de vida normal como uma pessoa normal. É tanto que você não pode discriminar quem tem HIV positivo, porque com o advento dos medicamentos virais, os coquetéis que se faz hoje, existe um prolongamento da vida. Normalmente são pessoas que vivem normal.